Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos recursos talvez o mais impressionante da segurança de rede moderna, a microsegmentação no Cisco ACI. Vamos desvendar juntos como essa tecnologia simplesmente vira o jogo na proteção dos nossos data centers. Pois é, não é à toa que muita gente chama a microsegmentação de joia da coroa do ACI. E o motivo é simples, ela representa uma quebra total com os modelos de segurança do passado, aqueles mais antigos, mais rígidos, e nos leva para algo muito, mas muito mais dinâmico e inteligente. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com um antes e depois, para entender a mudança. Depois, vamos fundo no conceito principal usando uma analogia bem legal. Aí, vamos ver como o sistema decide quem entra onde, o que acontece quando tem conflito de regra e, claro, a melhor parte, exemplos práticos e alguns pontos de atenção. Vamos lá? Beleza, então para começar vamos preparar o terreno. No mundo tradicional, a segurança de um dispositivo dependia totalmente de onde ele estava conectado na rede, da sua vizinhança. A grande virada de chave que o ACI traz é essa. O foco agora é na identidade do dispositivo, e não mais na sua localização. E essa imagem aqui deixa tudo bem claro. O jeito antigo, imagina uma festa onde a segurança é por sala. Só quem está na mesma sala pode conversar. Se um convidado vai para a cozinha, as regras para ele mudam completamente. Agora, o jeito novo do ACI é baseado em grupos. A turma do marketing pode conversar entre si, não importa se um está no jardim e o outro na sala. A segurança segue a pessoa, não o lugar. É uma lógica totalmente diferente. Tá, mas como é que essa mágica toda acontece? O coração do sistema é uma ideia de promoção lógica de um dispositivo, que a gente chama de endpoint. Para entender isso, precisamos conhecer os dois personagens principais dessa história. Primeiro temos o que chamamos de base EPG. Pensa nele como se fosse o saguão de entrada de um clube super exclusivo. É a porta da frente. Todo mundo entra por ali e ganha a conectividade básica para poder, pelo menos, estar dentro do prédio. E aí, nós temos o USEG EPG. Esse é o nosso salão VIP. E o detalhe importante, esse salão não tem uma porta física. O acesso é dado com base em quem é o endpoint, na sua identidade, e não por onde ele entrou. E lá dentro, as políticas de segurança são muito, muito mais específicas. E aqui o processo fica claro como água. Uma máquina virtual se conecta, entrando pelo saguão, o Base EPG. O segurança do ACI, que é o Fabric, dá uma olhada na identidade dela. Opa! A identidade bate com a lista de um dos salões VIP. Então, essa VM é escoltada logicamente para lá e, na mesma hora, ela herda todas as regras de segurança daquele grupo. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. Toda essa mudança de segurança acontece sem alterar absolutamente nada na rede do endpoint. O IP continua o mesmo, a VLAN continua a mesma, para a máquina virtual nada mudou. Mas por trás das cortinas, o nível de acesso e segurança dela foi completamente transformado. É genial. Certo. Mas como é que o segurança do ACI sabe quem pode entrar em qual salão VIP? Simples. Ele tem uma lista de convidados super criteriosa que é baseada em atributos bem específicos que ele consegue ler de cada endpoint que se conecta. Basicamente, existem três formas principais de checar essa identidade. A mais poderosa de todas é através da integração com o ambiente de virtualização, o VMM, que permite ler informações da própria VM. As outras duas são mais clássicas, por endereço IP, que é ótimo para servidores físicos, ou pelo endereço de hardware mesmo, o MAC address. Dando uma olhada mais de perto nos atributos do VMM, aqui a gente vê o poder da coisa. Dá para criar regras baseadas no nome da VM, no sistema operacional, em que pasta ela está, mas a grande estrela aqui é a tag da VM. Pensa nela como um passe VIP, um selo especial que pode ser colocado em qualquer VM para dar acesso instantâneo a um grupo de segurança. É, de longe, o método mais flexível e dinâmico que existe. E claro, temos os métodos mais tradicionais, que ainda são super úteis. Dá para usar o endereço IP, que é perfeito para aquele servidor físico que tem um IP fixo há anos, ou o endereço MAC, que é ótimo para isolar um dispositivo bem específico, como uma impressora ou um aparelho de IoT na rede. Ok, uma pergunta importante que sempre aparece é: e se um endpoint tiver características que o colocam na lista de dois salões VIP diferentes ao mesmo tempo? Como o ACI decide para qual deles o endpoint vai? Precisa ter uma regra de desempate muito clara. E a regra é bem simples. Quanto mais específica for a regra, maior é a prioridade dela. Um endereço MAC, que é o único para um dispositivo no mundo, tem a prioridade máxima. Depois, vem o endereço IP específico, aí uma subrede inteira e, por último, atributos mais gerais como o nome da VM.
É como ter um ingresso com seu nome e CPF. Ele sempre vai valer mais que um convite genérico. Agora sim, vamos sair um pouco da teoria e ver como tudo isso funciona na prática. Como essa tecnologia resolve problemas reais do dia a dia da segurança. Esse caso de uso aqui é fantástico. Imagina só, um sistema de segurança detecta que um servidor foi comprometido. Em vez de um alarme tocar e acordar um engenheiro de madrugada para mudar a regra de firewall, um script, sozinho, vai lá e aplica a tag quarentena na VM. O ACI vê essa tag e, em segundos, move a máquina para um grupo de quarentena, isolando a ameaça do resto da rede. Tudo automático, sem intervenção humana. Outro cenário super comum. É normal ter ambientes diferentes, tipo desenvolvimento e produção, na mesma rede. Com a microsegmentação, a gente consegue criar verdadeiros muros lógicos entre eles. É só criar regras baseadas, por exemplo, no nome das VMs. E o resultado é esse. Mesmo que elas estejam na mesma subrede, as máquinas de desenvolvimento simplesmente não conseguem enxergar as de produção. Isso evita acidentes e, claro, brechas de segurança. Mas vamos lá, nenhuma tecnologia é perfeita, né? Para ter a visão completa, a gente precisa falar sobre algumas limitações e pontos de atenção na hora de usar a microsegmentação. E o primeiro ponto é este. A capacidade não é infinita. Existe um limite físico, de hardware mesmo, para quantas dessas regras um único switch consegue processar. Esse número geralmente fica na casa dos milhares e, claro, varia dependendo do modelo do equipamento. Essa mágica toda acontece por causa de uma memória super rápida dentro do switch chamada TCAM. É ela que guarda a lista de convidados do nosso segurança. O ponto-chave é que essa memória é um recurso limitado e valioso. Não dá para sair criando milhares e milhares de regras individuais sem um bom planejamento, porque isso pode, literalmente, esgotar a capacidade do hardware. E além do T100, tem mais alguns detalhes. Para servidores físicos, as opções de classificação são bem mais restritas, como a gente viu. Também existe uma pequena latência. Quando uma VM liga, por um instante bem curto, ela fica no saguão com as regras básicas, antes de ser promovida para o seu grupo VIP. E por último, é fundamental lembrar, o SEGA é para segurança interna, dentro do Fabric. Para o tráfego que vem de fora, aí já é outra história com outras ferramentas. Então, no fim das contas, a gente viu como criar uma segurança interna granular, inteligente, baseada em identidade e que se move junto com as aplicações. A nossa infraestrutura ACI está por dentro segura como uma ilha. Mas isso nos deixa com a próxima grande pergunta. Como é que a gente constrói as pontes dessa ilha para o mundo exterior de forma segura e eficiente? Fica aí a reflexão.